das etapas do Circuito AproSoja 2017 está passando desta vez pelo município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Durante o ciclo de palestras, o doutor na área de solos, Renato Roscoe, falou sobre a gestão de fertilidade do solo no sistema da soja e do milho. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui pelo Canal do Boi. E durante a palestra você falou muito sobre a questão do balanço de nutrientes. Como que funciona? Olha, a questão é muito simples, né? O produtor tem que prestar atenção no que ele está tirando da lavoura e o que ele está colocando, né? É um balanço matemático, ou seja, o que as culturas exportam e levam para fora e o produtor leva para fora em produtos tem que ser reposto, né? Mas eu chamei a atenção que existem diferentes fases na forma de formação de um solo. Duas fases bem distintas. A primeira fase é na fase de construção da fertilidade do solo. Nesse momento, o produtor tem que colocar um pouco mais de fertilizantes, porque não só as plantas estão absorvendo os nutrientes, mas sim o solo está estocando parte de nutrientes para ter um ambiente adequado, com condições para que a planta tenha sua máxima produtividade. Então, até que esses níveis sejam atingidos, os chamados níveis críticos desses elementos sejam atingidos no solo, o produtor precisa investir um pouco mais. A partir desse momento em que atingem os níveis críticos, o que basicamente o produtor precisa colocar é aquilo que a planta está extraindo, né? Então a eficiência de utilização dos fertilizantes é muito maior nessa segunda fase. Então o que eu chamo a atenção aqui é que existem duas fases bem distintas da gestão da fertilidade do solo nas propriedades. Você também comentou a questão do fósforo. Muitos produtores sabem da importância? Sim, o fósforo é um dos elementos mais críticos na nossa região, né? O fósforo ele é fixado por argilas dos tipos de óxido de ferro e magnésio, óxido de ferro e alumínio. Esses óxidos indisponibilizam o fósforo para as plantas. Só que na fase, isso é importante, nessa fase inicial que eu falei, essa fase na qual o produtor precisa fazer a construção da fertilidade do solo. Ou seja, nesse período, a quantidade que o fósforo é aproveitado pela planta é relativamente baixa. Então a gente costuma dizer que 50%, no máximo 60% do fósforo aplicado é aproveitado pelas plantas. Mas isso acontece na primeira fase. Depois que o solo é saturado com fósforo, né? Ou seja, se passa pela fase de correção, de construção dessa fertilidade, o aproveitamento é muito maior. Os dados de pesquisa têm mostrado que esse aproveitamento pode ser acima de 80%, 85%. Isso quer dizer que as doses recomendadas ficam muito mais próximas da exportação das culturas, não precisando se importar tanto mais com essa fixação específica de fósforo. O produtor, ele está, ou seja, de forma gradativamente se adaptando às boas práticas de manejo? Sim, sem dúvida. O produtor rural hoje entende bem a importância de se manejar bem o solo, né? Sabe que é necessário fazer uma boa correção, um bom acompanhamento e, nesse caso, o acompanhamento dos parâmetros de solo é fundamental. Isso acontece através da análise de solo corriqueira, através de processos de agricultura de precisão, ou seja, no mapeamento desses parâmetros de solo. Enfim, o produtor sabe e está adotando cada vez mais tecnologia, porque, sem dúvida, os fertilizantes correspondem ao maior item dentro do seu custo de produção. Então precisa de utilizá-lo da melhor forma possível. E assim, qual que é a dica que você dá para o produtor para ele fazer um bom manejo, tanto para o produtor de soja e milho? Primeiro, entender que é um sistema, né? Você aduba o sistema como um todo. Você tem soja e milho sendo plantadas na mesma área em sucessão e principalmente o milho. Hoje nós temos uma tecnologia fantástica que é a utilização de capins plantados junto com milho, ou seja, essa integração, esse consórcio de milho com braquiárias e outros tipos de capim. Isso é fundamental, né? Ou seja, pense o sistema de produção como um todo, do que cada planta está extraindo e fornecendo para o solo, reciclando dos nutrientes, porque isso faz com que você tenha uma adubação mais equilibrada, né? E diagnóstico. Não adianta nada você tentar fazer vamos dizer,
tratamento do paciente sem diagnosticar adequadamente o que ele está fazendo. Uma das coisas que o produtor faz análise de solo, faz análise foliar. Agora, uma das coisas que ele ainda não faz e nós precisamos estimular é que se faça análise dos grãos que estão saindo, né? Para se ter uma ideia mais próxima da realidade do que está sendo exportado das culturas, né? Ou seja, aquilo que está sendo levado para fora da propriedade e saindo de cada um dos talhões. Muito obrigada, Renato, pela sua participação, tá bom? Voltamos aos estúdios do SBA.